Olá, pessoal! Vamos conversar um pouquinho hoje sobre qualidade de vida? Eu senti a necessidade de conversar isso com vocês depois de um dia de atendimentos que eu acabei tendo contato com várias pessoas que estão comprometendo a sua qualidade de vida por conta de não conhecer, de não entender, de não saber como a sua doença funciona. E aí, essas pessoas acabam ficando suscetíveis a condições de soluções milagrosas, de charlatões que a gente sabe que tem muita gente que acaba colocando em risco a saúde de outras pessoas com soluções que nem sempre são resolutivas para aquele momento, tá? Eu vou dar um exemplo assim muito simples, que talvez até vocês já tenham ouvido sobre isso agora durante a pandemia, né? A gente fala muito de fortalecimento da imunidade, a gente fala muito de prevenir que doenças infecciosas se tornem graves, né, no organismo, e aí surgem diversas formas de preparo, muitas soluções milagrosas, mirabolantes para resolver, para solucionar, para ajudar nesse aumento da imunidade. E uma das coisas que eu escutei e que realmente é algo que tem um fundamento, que auxilia, eu não vou me entrar a fundo disso, mas eu preciso conversar com você sobre essa questão, porque nem sempre o que funciona com o outro dá certo com você. Né? Nem todas as orientações, nem todas as receitas naturais podem trazer um benefício para a tua saúde. Então a gente precisa ter uma atenção nisso. E quando a gente fala especificamente do diabetes, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente sabe que existem aí diversos tipos de charlatões que acabam envolvendo as pessoas porque todo mundo quer ir em busca da cura, né? Então isso é uma coisa que é fato. E aí acabam enganando e comprometendo até mesmo a sua saúde. Então uma coisa que eu escuto muito é assim, por exemplo, faz um suco de laranja com inhame, né? Então esses dois alimentos eles têm propriedades que vão auxiliar na imunidade. E aí, gente, vamos pensar para o diabético, né? O inhame, ele é uma raiz rica em carboidratos. A laranja é uma fruta que é excelente para o controle da glicemia, porém, quando a gente come ela como fruta, né? Come literalmente, com bagaço, enfim, né? Agora, quando a gente transforma ela em suco, o que a gente está fazendo? A gente está tirando toda a fibra dessa fruta e a gente está transformando ela em líquido que vai facilitar a absorção, né? E se eu misturar essa laranja com mais carboidratos, no caso com o inhame, eu vou ter um alimento com um alto índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. O que significa isso? Se você que é diabético começar a tomar esse suco com muita frequência, na quantidade que é proposta para que melhore a questão da imunidade, você vai comprometer a tua glicemia naquele momento. Principalmente se você não estiver fazendo um controle adequado, com a quantidade de insulina adequada para aquele momento, né? Ou se você não usa insulina, mas essa dose extra ali de carboidrato, com certeza vai influenciar para um desequilíbrio aí da tua glicemia. Então, cuidado com essas coisas, né? A gente está suscetível a cair nessas tentações, nessas soluções, sendo que o que vai funcionar para você é o simples, né? Então aqui fica um alerta, um cuidado. Quando a gente não conhece como o alimento pode influenciar na nossa saúde, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e fazendo coisas que não deveria fazer. Então assim, eu quero muito conversar com vocês sobre essa parte de qualidade de vida, porque ela exige um autoconhecimento para um autocuidado, né? Vocês precisam entender como a doença de vocês age
para que a gente consiga ter esse autocuidado realmente efetivo e não cair mais nessas conversas que às vezes podem influenciar de forma muito negativa para a tua saúde, principalmente se esse tipo de coisa entrar na sua rotina de uma forma que não existe uma orientação específica, que você não compreendeu como realmente aquilo precisa ser inserido, enfim. Então, assim, isso é só um exemplo, né? E para que a gente consiga ter essa qualidade de vida, né? É muito importante que a gente compreenda que isso vai depender de atitudes de autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, você precisa conhecer a sua doença para entender quais são as estratégias que vão encaixar na sua rotina, que vão encaixar na sua vida. Então isso é algo de fundamental relevância na sua rotina, tá? E aí a gente começa a entender que quanto mais você se conhece, quanto mais você entende como o alimento age no teu corpo, mais controle você tem sobre a sua doença, mais atenção você tem sobre o teu cuidado, menos complicações você tem, né? Então, quer dizer, você melhora a sua qualidade de vida, você consegue ter mais controle da sua doença, consequentemente, você vai viver melhor, né? Sem complicações, sem mal-estar, sem desconforto. E ainda quando a gente pensa a longo prazo, você vive mais. Então, quem não quer viver mais, né? Sem complicações. Quando a gente não conhece, quando a gente não pratica esse autocuidado, quando a gente não se empodera da nossa doença, a gente não domina ela. E quando a gente não domina ela, nós estamos suscetíveis às complicações. Por quê? Porque eu, você, todos nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós temos algumas características imediatistas de prazer. Então, o que a gente pensa? A gente pensa no agora. A gente pensa no hoje. A gente pensa no que vai acontecer neste momento. Então, automaticamente, se eu não domino o que eu preciso ter de atenção neste momento, eu vou ceder simplesmente ao momento e vou sofrer as consequências lá na frente. Sim, porque as consequências elas chegam, né? E aí, nesse momento, gente, a gente entra numa questão muito importante e que envolve alguns conceitos. Então, por exemplo, se você já tem uma doença, se você tem um diagnóstico, se você faz um tratamento, você já deve ter ouvido falar sobre humanização, né? E quando a gente fala de humanização, eu vou até buscar aqui no computador o conceito, né, específico da humanização para vocês terem isso com vocês. Mas além desse conceito teórico, né, de referência, enfim, eu quero dizer para vocês que a humanização, ela não envolve só a forma como você vai ser atendido, recepcionado, enfim, mas ela envolve também essa grande questão que você entenda como é que funciona em você, porque nós somos únicos. Não tem nada que 100% funciona com fulano que 100% vai funcionar contigo. Isso não existe. Então, a gente precisa se conhecer para que as nossas estratégias se amarrem diante de tudo que a gente tem de conhecimento e você se humanize no sentido de compreender e de se empoderar da tua doença, né? Então, isso é muito importante. Quer ver? Vamos ver aqui. Humanização.
definição. Vamos ver o que vai aparecer aqui pra gente. Ó, ato ou efeito de tornar-se benéfico ou mais sociável. Então, essa é uma definição aqui, é uma das primeiras que apareceu aqui para mim. E aí, mais embaixo, coloca assim, ó, humanização é a ação ou efeito de tornar humano ou mais humano, tornar benéfico, tornar afável. A humanização é um processo que pode ocorrer naturalmente ou ainda dentro de um serviço ou sistema. Muito bem, vejam que é uma teoria ampla, né? Ela não está relacionada somente com a saúde, mas ela está relacionada com a forma como nós nos comunicamos e com a forma como nós nos sentimos humanos. E isso num tratamento independente da patologia é algo importantíssimo. E ela envolve os dois lados. Ela envolve eu como profissional e envolve você como paciente. Ela envolve essas duas fatias. Por quê? Porque tanto eu como profissional, como você como paciente, ambos somos humanos. Entende? Então, nesse momento aqui, o direcionamento, o cuidado, a atenção da tua doença, ela deve ter essa questão da humanização e ela precisa ser algo coerente com a sua realidade. Não adianta, por exemplo, vamos supor que dependendo da sua religião aí, existem alguns alimentos que você não pode consumir. Não adianta eu como profissional falar, olha, você vai precisar consumir e é assim, assim, assim. Não adianta que para você não vai funcionar. Concorda comigo? Para você não vai dar certo. Por quê? Porque não faz parte do que é teu, de tudo que você já carrega. Então, eu como profissional preciso saber como você como é a tua cultura, e você como paciente precisa me passar essas informações de uma forma que nós consigamos fazer um direcionamento efetivo do seu tratamento. Caso contrário, a gente não vai sair do lugar nunca, né? Então, é muito importante que exista esse autoconhecimento e que isso seja repassado para o profissional que está fazendo o seu tratamento. E é nesse sentido que eu posso te ajudar, porque eu tenho trabalhado muito, tenho lido muito com relação a essa questão da humanização e eu realmente acredito que é a melhor forma da gente conduzir o tratamento, organizando isso dentro da sua realidade, dentro do que você tem como verdadeiro. Nós já conversamos um pouquinho sobre várias questões de afeto, de alimentos que nos trazem essa sensação de carinho, né? Às vezes um bolo que a avó fazia, aquele cheirinho de café com bolo de fubá, por exemplo, né? Então, são condições que, se forem tiradas da sua rotina, se forem tirados da sua vida, isso vai trazer mais malefícios do que benefícios. O que a gente precisa entender é como eu posso colocar isso na sua rotina sem que isso prejudique a sua saúde, sem que isso prejudique o seu controle, né? E aí nós precisamos ter essa amarração, esse cuidado, né? De atenção realmente com relação à sua saúde. Então, eu digo para vocês que a humanização, ela vai muito além do ser afável. Ela envolve um autoconhecimento. E quanto mais humanizado você estiver,
quanto mais você compreender da sua doença, mais você domina o seu tratamento, né? E é aquilo que a gente conversou anteriormente. Quanto mais você domina, mais você tem controle, automaticamente você vive melhor e automaticamente você vive mais. E aí a gente evolui a longo prazo. As consequências elas vão ser positivas, porque a gente está pensando a longo prazo. A gente não está mais sendo só imediatista, né? Aqui no dia. Acontece muito de eu conversar com os pacientes assim, tipo, olha, eu não estarei com você lá no teu dia a dia, né? Então, é importante que você compreenda, que você tire todas as tuas dúvidas, porque lá no dia a dia é contigo, né? É você que vai estar no controle, é você que vai estar cuidando da tua doença. Então, compreender, tirar as dúvidas, saber como acontece é algo muito importante. E isso também tendo essa noção da diferença do que é seu e do que é do outro, porque a gente vê muito grupo, né? Hoje em dia é cheio de grupo, né? Grupo de mães de crianças diabéticas, grupo de diabéticos, grupo de não sei o que, grupo de taranã, grupo de atividade física para taranã. E isso acaba, nesses grupos, muitas vezes, tendo informações que são generalistas. É claro, são muito benéficos, vão auxiliar, não tenho nada contra os grupos. Mas quando você se conhece, você vai saber discernir, opa, essa orientação aqui, essa observação, ela não é para mim. Ela vai servir para quem usa insulina. Eu que não uso já não vai dar certo. Entendeu? Então, saber como tudo funciona é algo que vai fazer com que você seja o controlador, o dominador da sua doença, não a doença te dominar, né? Então, são direcionamentos importantes, direcionamentos diferentes que a gente precisa dar. Então, tudo isso é algo que faz parte de um viver melhor, de um autoconhecimento que vai levar a um melhor controle. E pode acreditar, gente, quando a gente se reconhece, quando a gente consegue entender como todo o processo funciona, parece que a mente, assim, abre e você consegue realmente conduzir o teu tratamento de uma forma positiva. Enquanto isso não acontece, você fica refém de um retorno ao médico. Você começa a alterar, começa a oscilar, começa a ficar difícil o controle, você fala, meu Deus, eu preciso retornar ao médico. E por quê? Porque chegando lá, ele vai fazer o direcionamento, vai colocar você nos eixos novamente e aí volta. Mas e até lá, né? Não que você não precise ter os retornos, não é isso que eu tô falando. Muito importante ter. Mas dominar aquilo que está acontecendo para que as complicações não apareçam, né? Por exemplo, uma das complicações que pode acontecer com o paciente diabético é uma ferida ficar difícil de cicatrizar. Você faz um corte na perna e aquele corte fica difícil de cicatrizar. Essa é uma das complicações que pode acontecer quando o diabetes está muito instável. E aí a pessoa sempre fica lá, não, vai passar, vai passar. Aí começa a ficar maior, começa a ficar maior. Quando ela decide ir ao médico para solucionar o problema, por ela não saber que poderia ser muito simples com o controle, com o monitoramento, fazendo cuidado com a alimentação, tendo atenção no uso do medicamento da forma correta e equilibrar a glicemia e a cicatrização ia acontecer, né? Agora, às vezes acontece uma infecção, né? Aquele machucado inflama e aí complica. E aí pode comprometer a vascularização daquele local. O médico pode precisar ter uma atitude mais radical, dependendo do tempo que você demora para buscar uma ajuda, para buscar um auxílio. Então, isso tudo pode evoluir para complicações sérias. Agora, se a gente domina, se a gente sabe qual solução a gente precisa ter de controle para auxiliar naquele processo, fica mais fácil, né? Aí não teima. Tem muita coisa assim, fulano é teimoso com o tratamento, ele sabe que ele não pode isso, mas ele mesmo assim ele vai lá e faz, né?
eu às vezes coloco assim, não, ele não sabe. Ele não sabe, porque ninguém quer se autodestruir, né? Assim, gratuitamente. Ninguém quer isso. As pessoas querem benefícios, as pessoas querem ficar bem, né? Querem viver bem. Esse é um desejo, né? Do ser, de estar, de estar vivo, de estar em família, de estar aqui, né? Então, isso é um desejo de todos. Então, quando a gente vê alguém se autodestruindo por não conhecer como a coisa está funcionando, ou de repente por ir em soluções que não são as melhores nesse momento, é algo que pode tornar aquilo cada vez mais destrutivo e cada vez mais difícil de controlar a doença. Né? Então, é muito importante a gente refletir nesse sentido, ter essa atenção de cuidado. Então, saber mais reduz complicações, melhora a qualidade de vida, né? A gente consegue ter uma resposta melhor ao tratamento e não só vive mais, mas vive melhor. Então é muito importante a gente ter essa consciência e eu posso te ajudar nisso, porque eu consigo ensinar você a dominar a sua doença. Eu consigo fazer esse processo, tá? Eu ensino vários pacientes diariamente nesse sentido. Eu executo esse autocuidado comigo mesma, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção para que a gente consiga realmente viver bem, viver com qualidade, viver com saúde, aproveitar a vida, né? Não ter complicações, às vezes que precisam de um internamento, ou às vezes fica uma situação mais grave, às vezes é algo que pode comprometer, né, um membro do teu corpo para o resto da sua vida. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? As complicações na visão, as complicações no rim, ninguém quer isso, né? Quando a gente tem um diagnóstico. Então, se a gente consegue conhecer, compreender como tudo funciona, essa complexidade ela vai sendo destruída, deletada, e a gente acaba conseguindo controlar muito bem de outras formas. Então, isso é muito importante da gente conduzir, de fazer esse direcionamento. Bom, e quando a gente fala de qualidade de vida e humanização, a gente precisa ter em mente que essas duas coisas, elas vão caminhar juntas. Elas vão ter esse efeito em conjunto, né? Então, se eu tenho um diagnóstico e eu quero fazer o meu tratamento, eu quero viver mais, eu não quero ter complicações, eu consigo conduzir toda essa rotina com conhecimento. E não só no sentido de que, eu não vou mais voltar lá naquele profissional porque aquele profissional foi muito rude comigo. Eu não vou voltar mais naquele profissional. É muito comum escutar isso. Vocês falam assim, o profissional disse pra mim que vai desistir de mim porque eu não tô fazendo nada que foi dito para ser feito, né? E aí, gente, você resolve o teu problema? Você não resolve o teu problema. Você só tá trocando. Você tá deixando de fazer algo porque você não gostou de uma condução que aconteceu, mas você não sabe sozinho o que você precisa fazer para resolver aquela situação. E muitas das vezes isso acontece porque você caiu naquela grande questão da exclusão, da retirada específica de determinados alimentos que fazem com que você fique com muita vontade daquele alimento e de uma hora para outra você chuta o balde e fala, eu vou comer mesmo, eu não quero nem saber. A gente sabe que isso acontece. Então, quando a gente entra nessa linha, quando a gente entra nesse problema, quando a gente entra nesse defeito, é isso que acaba acontecendo, né? Então a gente acaba entrando nessa rotina de que eu queria muito comer esse alimento, eu não posso comer esse alimento, e aí eu vou cair na tentação, falo, não, eu vou comer mesmo, porque é isso que eu quero, é isso que eu preciso fazer, eu não aguento, e aí você vai lá e faz isso de uma forma que não está orientada. Eu vou afirmar mais uma vez aqui para vocês, não existe alimento proibido.
né? Existe, sim, a forma correta, o momento correto e a quantidade correta que você deve consumir esse alimento. Então, não precisa você restringir a ponto de acontecer esse descontrole. E a grande maioria dos profissionais, e eu falo isso porque eu recebo diversos pacientes que já estão em tratamento há muitos anos, né? E que, é claro, tiveram experiências com múltiplos profissionais, onde a exclusão foi imposta de uma forma muito exigente, muito efetiva, e que acaba deixando você com aquela sensação de que eu nunca vou conseguir. Infelizmente é isso que acontece. Existe essa sensação do eu nunca vou conseguir, do eu não aguento, né? Eu vou ter que consumir determinado alimento, eu vou comer mesmo porque eu prefiro morrer satisfeito do que... A gente escuta muito isso, né? Do que viver sem ter o que eu gosto na minha rotina. Então, gente, é um cuidado, um autocuidado que exige da gente esse discernimento, sabe? De que a gente sabe, a gente tem essa real ideia do que eu quero para minha vida, né? Quando a gente pergunta para um paciente assim, ou posso fazer essa pergunta para qualquer um de vocês aqui: você quer acabar a sua vida numa cama dependendo de outra pessoa para cuidar de você? Na grande maioria das vezes, aliás, eu nunca recebi uma resposta diferente dessa, a pessoa fala: não, Deus do céu, não quero, jamais quero isso para minha vida. E aí a gente para, então tá, então vamos refletir sobre o que você está fazendo para você, porque a forma como você está se conduzindo, né, sem ter esse conhecimento, sem fazer esse direcionamento da forma correta, está levando a isso, né? Então, são formas de pensamento que dependem do autocuidado, do conhecimento e do seu empoderamento na sua doença para compreender o que realmente possa estar acontecendo. E aí a gente entra nessa parte da humanização. Entender o profissional e o profissional entender você, né? Fluir de uma forma amigável, de uma forma onde a gente consiga ter resultados positivos sem uma exclusão excessiva. Onde muitas vezes o paciente se sente culpado pelo que está acontecendo com ele. E, na verdade, ninguém escolhe ter a doença que tem, né? Então, é importante a gente conhecer como ela funciona para a gente conseguir dominar realmente tudo. Para a gente conseguir fazer realmente um direcionamento que funcione. Um direcionamento que vá trazer para você qualidade de vida. Então, quando eu coloquei para você lá no comecinho do vídeo que eu gostaria muito que você iniciasse essa atenção na sua vida, que nós conversássemos sobre qualidade de vida, é sobre isso que eu quero colocar uma sementinha aí na tua rotina para que essa reflexão aconteça. E se você precisar de ajuda, eu tô aqui, né? A gente precisa caminhar em conjunto. É nesse sentido que a gente consegue ter resultado. Então, o que eu quero colocar para você é exatamente essa questão, onde entra o conhecimento do profissional e o teu empoderamento, para que a gente consiga unir essas duas coisas com o objetivo de começar a ter um resultado melhor no teu tratamento, de uma forma que você consiga ter qualidade de vida, porque você vai fazer isso dentro de uma rotina que funciona para você.
E aí outra coisa que eu falo muito, né, que a gente sempre tem uma reflexão nesse sentido e realmente é algo que faz toda a diferença, né, no seu tratamento e em tudo que você vai direcionar de cuidado, de atenção, né, no teu, né, no você, é que a doença, ela é sua, ela precisa de um profissional para fazer o direcionamento do tratamento, mas a doença, ela é sua e ela precisa de você para solucionar. E diante disso, a gente precisa pensar numa coisa assim, ó, se não é para sempre, não vai funcionar para você. Então a gente precisa realmente pensar nisso, pensar nesse sentido. Se não é para sempre, não vai dar certo. Se você está pensando em mudar a tua rotina em um período por conta de algo agudo, algo que aconteceu agora, e depois voltar para algo diferente, não vai dar certo. Então, entende que esse empoderamento, ele precisa realmente entrar na tua vida, na tua rotina, nos teus hábitos, na forma como você conduz a tua saúde, a qualidade de vida, de uma forma que realmente caminhe com você, de uma forma que realmente cause um direcionamento importante na tua vida. E é para sempre, porque é teu. É para sempre, porque é para você. Então, é sobre isso. É sobre essa atenção, é sobre esse cuidado, é sobre esse jeitinho de encaixar e de colocar as coisas na tua vida de uma forma com que não exista a restrição, mas exista a coerência, exista o que é correto, né? Que você consiga realmente conduzir a tua saúde de uma forma que te proporcione qualidade de vida. E não que te proporcione desânimo, que te proporcione decepção, que te deixe nervoso, que te deixe irritado, que te impossibilite de consumir alguma coisa que você gosta muito, e que vai te deixar triste, né, nesse sentido. Então é importante a gente falar sobre isso. E realmente, de coração, eu espero que eu tenha plantado uma sementinha aí e que a gente consiga refletir de uma forma mais ampla a tua saúde, a tua qualidade de vida, a forma como você está conduzindo as tuas escolhas, não a tua, mas as tuas escolhas para a tua vida, para todo sempre, né? A forma como você quer que a sua vida aconteça, que a sua saúde aconteça, que a sua qualidade de vida aconteça, né? E com certeza o caminho das restrições não é o melhor caminho. Com certeza isso não vai deixar você bem. A gente precisa encontrar essas estratégias para conduzir a tua vida para a qualidade de vida realmente, para conduzir a algo que realmente funcione, tá bom? Obrigada pela atenção, gente. Abraço, até a próxima.